Glória a Deus. Quem pode, continua de pé em nome de Jesus. Eu tenho algo para falar para você. Cadê a Bruna? Não está aí hoje, não? Eu não sei se você já ouviu falando, mas se você já ouviu, vai ouvir de novo. Jesus, ele passou 6 horas, irmão, 6 horas pendurado na cruz, por amor de mim e de você. E eu tenho certeza que você tem mais 5 minutinhos para ficar de pé com ele agora. Como foi ministrado aqui, nós não saímos do ambiente de adoração, nós não saímos desse lugar. Quando foi ministrado aqui pelo Vinícius, a presença do Senhor, ela é real aqui nesse lugar. E nós não só sentimos, como nós temos certeza. E tem algo a mais que eu quero falar para você. Você está sentindo e tem certeza, mas o Senhor tem te chamado nessa noite para mergulhar nessa presença. Não é para colocar o pé e tirar, não. O Senhor está aqui nesse lugar. Há um rio que flui do trono de Deus, que passa nesse lugar, que está sobre a igreja. E você que é sensível ao Espírito Santo já está sentindo isso. Então começa a glorificar aí no seu lugar, começa a adorar aí nesse lugar. Vamos adorar o Senhor, mais um momento de louvor agora em nome de Jesus. E entrem nesse rio, entrem nesse ambiente, porque você nasceu para isso. Levante suas mãos. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Sabe, queridos, o Senhor, Ele te deu fôlego de vida nessa manhã. Você está respirando aí, foi o Senhor que te deu. Sabe, queridos, o Senhor, Ele te deu entendimento, sabedoria, inteligência, para você entender e saber o que está acontecendo aqui nessa hora. O Senhor trouxe sobre a sua vida nessa manhã a misericórdia dEle, porque se não fosse por isso, nós estaríamos consumidos. O Senhor te deu mãos, te deu os pés, te deu fôlego de vida, ar que sai dos seus pulmões. Você tem boca, tem língua para falar. E eu não posso sair daqui sem incentivar você a adorar ao Senhor com o máximo que você pode. Porque a entrega de Jesus, querido, ela foi completa, não foi uma entrega meia boca. Eu estava conversando com um irmão aqui antes do culto, e ele falou algo interessante para mim. Que quando ele vem para o culto, ele não está olhando para o irmão, ele não quer saber se tudo está perfeito, ele quer saber se Deus está no ambiente, porque ele é digno de louvor e de adoração. Mas ele não é digno de louvor, de uma adoração como de Caim, mas como de Abel, com excelência. E eu quero te convidar, queridos, a adorar o Senhor como fosse o seu último dia aqui na terra, porque eu não sei se eu não, até o próximo culto, esse é o seu último culto. Então use as suas mãos, use as suas expressões e adore ao Senhor mais uma vez em nome de Jesus. Vamos. Ele é digno, Ele é merecedor. Jesus e o louvor. Adoramos esse lugar. O ambiente está preparado. Nós amamos esse ambiente, Senhor. Nós amamos a Tua presença, Pai. Nós clamamos, assim como o Senhor falou durante o louvor, continua falando ao nosso coração. Só você
que sentiu a presença de Deus, aplauda o nome do Santo do Senhor e pode sentar no seu lugar. Ei, Jesus. Eu vou repetir a pergunta que foi feita aqui. Quantos aqui estão sentindo a presença de Deus? Eu não estou sozinho não, você está comigo então, também estou sentindo. Quantos aqui têm a certeza da presença de Deus aqui nesse lugar? Que bom, nós estamos juntos. Nessa um rio que flui aqui, a presença do Senhor está aqui. E a gente ama essa presença, eu amo essa presença. E olhando aqui de cima e vendo o rostinho de cada um, eu sei que você também ama essa presença. É muito bom estar nesse ambiente, porque nós nascemos para esse ambiente. Esse é o nosso lugar de origem, e vai ser o nosso destino, lugar de adoração e louvor ao Senhor. Você nasceu para isso, querido. É por isso que um peixe ele vive bem na água, porque é o ambiente que ele deve viver. É por isso que uma ave, ela é saudável se ela estiver voando, porque ela nasceu por esse ambiente de céu, de voar. E você nasceu para esse lugar, percebendo? A gente pode ser o crente mais meia boca do mundo, mas quando a gente acessa esse ambiente de adoração, é gostoso demais, a gente entende que é ali. E o Senhor, desde o Gênesis, Ele sempre prepara o ambiente para o homem. Antes de criar o homem, o Senhor já tinha preparado um jardim para que o homem pudesse viver naquele lugar. O Senhor sempre se preocupa com o ambiente, nós também nos preocupamos com o ambiente. Quando você vai receber alguém na sua casa, você quer organizar a casa aqui de uma forma que dê mais conforto para a sua visita, não é verdade? Se não é assim, deveria ser, porque o povo de Deus tem que ser um povo hospitaleiro. Tem que arrumar. A gente cria um ambiente dentro do prédio da igreja para que seja confortável. Há um motivo porque as paredes são pretas, é porque fica melhor para visualizar nas lives, nas transmissões. Também para que o nosso foco fique melhor para a gente, porque nossa visão periférica então fica um pouco mais fechada, a gente consegue prestar mais atenção. É por isso que teatro, cinema tem esse ambiente também um pouquinho mais escuro, e o palco, o lugar mais alto é mais claro, é por isso. Mas nesses lugares nós não temos isso que nós sentimos aqui, queridos. Essa presença, porque nós poderíamos estar com a parede roxa, azul, amarela, mas é essa presença que te atraiu até aqui. É a presença que nos atrai, é a presença que nos alimenta. Moisés, ele não ficou... Não foi ele que atraiu a sarça ardente, a presença de Deus, não. Foi a sarça ardente que atraiu a atenção de Moisés. Nós falamos muitas vezes assim: vamos atrair a presença do Senhor. Na verdade, nós vamos dar liberdade, porque a presença dele aqui é real e é ela que nos atrai, não é nós que atraímos ela, mas nós damos liberdade. Eu quero te convidar a continuar dando liberdade enquanto a palavra vai sendo ministrada. Deus começa a fazer tudo, preparar todo o ambiente em Gênesis. Interessante que antes disso, no princípio, antes de criar todas as coisas, o Espírito do Senhor, ele vagava sobre a face das águas, como se procurando um lugar onde ele pudesse pousar, onde ele pudesse fazer morada. E água sempre vai falar, ou quase sempre vai falar na Bíblia a respeito do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, que é essa presença que nós temos conversado até agora, nesses minutinhos de introdução. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel 47. E à medida que você abrir, não coloca aqui, em nome de Jesus. E à medida que você abrir, você vai fazer um barulho de crente. Eu gosto desse barulho, ó. Glória a Deus. Agora, se quiser colocar, pode colocar. Minha tradução está um pouco diferente. Estou com a Bíblia do meu filho, mas você vai conseguir entender.
Ezequiel 47 diz assim: o homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava de frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu muita ministração sobre esse texto. E antes de a gente entrar de fato no texto, eu queria falar um pouquinho sobre rio, sobre água. Sabe, é impossível viver sem água, é impossível o ser humano viver sem água. Naquela época, então, em que o profeta teve essa visão e escreveu essa visão, qualquer civilização, qualquer sociedade precisava morar, estar perto de um rio para sobreviver. Porque além de beber, além dos seus afazeres, a água servia para o mantimento dos animais, servia para as plantações, para a irrigação das plantações. Era impossível criar uma sociedade ou uma comunidade estável longe de um rio ou longe de águas. Hoje em dia, essa ideia para a gente é um pouco difícil de entender, porque nós temos água encanada. Qualquer momento que você chegar na sua casa, quando a benção da Cezanne não trava a água aí, você consegue abrir a torneira e você vai ter água acessível ali a qualquer momento. Ou você tem uma caixa onde você consegue reservar a água por algum tempo. Mas a verdade é que para o nosso mundo natural, para o nosso mundo físico, é impossível viver sem água, e nós temos fácil acesso, pelo menos na nossa realidade aqui no Brasil, de conseguir água muito fácil encanada. Mas a verdade é que no mundo espiritual não existe encanação para o rio que flui do trono de Deus. Não existe atalho. Não tem como abrir uma torneira e receber desse rio que flui do trono. O profeta ele teve uma visão, e nessa visão um anjo ou um homem, como ele descreve, chama ele para fora do templo, porque corria de dentro do templo um rio. Esse rio é o mesmo rio que nós vamos ler em Apocalipse 22, versículo 1 e 2. É o rio que nós chamamos rio da vida. A Bíblia vai falar rio de vida ou rio da vida. É o mesmo rio de água que Jesus oferece para a mulher samaritana no poço. É o mesmo rio que João 4,17, Jesus vai falar: flui de mim águas vivas, e aquele que beber jamais terá sede. E o profeta ele então tem essa visão, e o anjo que estava acompanhando ele nessa visão chama ele para caminhar 500 metros. E ele caminha 500 metros, então ele consegue atravessar o rio de uma banda a outra, porque a água estava no tornozelo. E essa presença de Deus que está acessível, que você falou, que você sentiu e tem certeza que está aqui, essa mesma presença, esse rio que passa em meio aos louvores, é esse rio, essa água que você sente no seu espírito, querido. A questão é como nós estamos sentindo, qual é a profundeza que nós estamos imergindo nesse rio. Porque em 500 metros ele tem água no tornozelo. Nesse lugar, é isso que nós sentimos no culto do domingo, e não escandaliza não, é isso.
Essa presença no louvor que te arrepia, que mexe com a sua alma, com as suas emoções, que faz você querer chorar, que faz você pensar: essa semana eu vou ser um crente melhor. Isso é só água no tornozelo. Desculpa dizer isso, mas isso é só água no tornozelo. Porque quando você sai, a qualquer momento você consegue sair dessa presença. Você consegue sair desse ambiente. Porque é muito fácil uma água no tornozelo você sair do rio. Na verdade, segunda-feira passada nós saímos para passear. Eu, Regi, Diácono William, a família, Jardel e a família. E eu estava por conta do Benício. Que anjo, gente. Esse menino é um anjo. E nós estávamos na prainha, andando. E eu estava vigiando o Benício. E quando o Benício viu a praia, viu a água, meu irmão, esse menino começou a tirar a roupa no meio de todo mundo e correr para a direção à água. O que eu fiz? Deixei, que estava engraçado demais, ele correndo com as calças baixadas assim. A mãe desesperada, eu peguei, mandei ele levantar a roupa. Mas sabe a atitude dele? Ele viu que tinha um lugar. E ele falou assim: eu não vou perder essa oportunidade. O problema é que a gente vê esse rio passando e deixa passar e perde a oportunidade de mergulhar naquilo que o Senhor tem liberado para mim e para você, querido. Água no tornozelo, a gente até consegue sentir a temperatura da água. Quando eu ponho o pé na água, eu consigo saber se a água está fria, se a água está quente. Eu consigo saber se o culto é mais pentecostal. Eu consigo saber, às vezes, se o Senhor ele está direcionando para alguma coisa. Eu consigo saber, eu consigo sentir. Eu consigo arrepiar se a água estiver muito fria. Mas eu não posso falar que eu mergulhei ou que eu tomei banho nesse rio se eu só molhar os pés. E a gente fica assim muitas vezes. Mas nesse lugar onde a água vem no tornozelo, o direcionamento do Senhor para nós é: prossiga em me conhecer. Porque tem muito mais, querido, do que isso que você sentiu aqui durante o período de louvor. Tem muito mais do que isso que você sente no culto de domingo, cara. Tem muito mais, tem muito mais. Tem um rio ainda muito mais denso, tem um rio ainda muito mais profundo. E o Senhor, o clamor do coração de Deus é: mergulhe nesse rio. Ainda é pouco. Mas se você continuar e querendo conhecer Jesus, prosseguir em conhecer Jesus, como está escrito em Oséias, você vai caminhar um pouco mais. Aí você vai caminhar mais 500 metros. E agora a água já não está mais no tornozelo. A água está no joelho. No meu pensamento, se eu entro no rio com água no joelho, eu posso falar que eu tomei banho no rio. Nesse momento eu não só sinto se a água está fria, se a água está quente. Eu consigo sentir uma outra coisa. Eu consigo sentir a direção da correnteza. E eu consigo sentir também a força dessa correnteza. Eu consigo sentir se a água está indo para o sul, para o leste, para cima não dá, né? Para um lado, para o outro. Eu consigo perceber a movimentação. Eu consigo entender para onde o rio está me levando. Mas mesmo assim, eu estou com os pés em terra. A qualquer momento eu posso tirar, eu posso sair, eu posso voltar para onde os meus pés estão com a água até no tornozelo. E talvez você comece a pensar que você possa estar nesse lugar, no rio da presença de Deus. Nesse lugar em que você já não é tão imaturo no Senhor. Nesse lugar onde eu busco o Senhor não só no culto, eu busco o Senhor durante os dias. Eu oro de vez em quando. De vez em quando eu leio a Bíblia. De vez em quando no meu carro eu sinto a presença de Deus. De vez em quando. E o Senhor está te impulsionando para um outro lugar, para um outro nível. E você sabe que Ele está te impulsionando. Você sente a correnteza te levando. E nesse lugar você precisa ter uma outra atitude. Se no primeiro lugar de água no tornozelo
eu preciso prosseguir e conhecer o Senhor. Se eu tenho água no meu joelho, eu preciso obedecer e ser levado para onde a correnteza está me levando. Eu tenho que dar mais um passo, eu tenho que andar mais 500 metros. E agora eu chego na terceira parte, onde a água bate na cintura, no umbigo. E aqui, eu acho que é onde nós vivemos como servos do Senhor a maior parte do nosso tempo. Talvez, na minha visão, é onde a maioria dos crentes se encontram. É com água até o meio do corpo. Eu acesso essa presença de Deus, e eu estou nessa presença de Deus. Eu estou nesse rio, mas eu não estou por completo. A minha vida, sabe, eu sirvo ao Senhor, eu busco ao Senhor, mas as minhas finanças, deixa a parte para fora do rio, não quero, não. Dizimar e ofertar, não, isso fica fora do rio. Meu casamento, meus problemas, isso eu deixo fora do rio. Eu não quero mergulhar isso no Senhor. Eu mesmo controlo, eu mesmo decido. Nesse lugar de água até a cintura, você sabe, se você der mais um passo, você sabe que não vai mais dar pé para você. É nesse lugar que a gente fica muitas vezes. É nesse lugar que a gente não quer sair, porque ainda há segurança. É nesse lugar que a gente não quer sair, porque qualquer coisa eu vou correr para o raso. Sabe, queridos, eu preciso contar algo para vocês. Nós já contamos algumas vezes aqui, mas vai encaixar. No ano passado, eu trabalho numa profissão que eu consigo trabalhar em 2 períodos, porque minha carga horária ela precisa ser reduzida por causa de insalubridade. E eu sempre trabalhei em 2 períodos. Desde quando eu comecei a trabalhar, sempre trabalhei em 2 períodos. E o ano passado eu perdi um contrato, eu comecei a trabalhar em um período só. Um pouco antes, a minha esposa já trabalhava há muito tempo no mesmo lugar, e ela precisava muito sair, não estava fazendo bem para ela. E eu falei assim: sai, cheio de fé e autoridade, sai, ela não precisa disso aí não. Ela saiu, 2 meses depois eu perdi um contrato. Falei: meu Deus, volta que nós precisamos sim. E aí eu sentei na mesa, eu, minha esposa e meu filho. Eu falei: ó, é o seguinte, a partir de agora nossas finanças elas vão ser ajustadas. Nós vamos ajustar algumas coisas para a gente poder manter certinho, ficar certinho. Além da profissão, eu também dou aula e do trabalho que eu realizo, né? Da minha profissão, dou aula profissionalizante. E na escola que eu dou aula, eles me fizeram uma proposta: olha, você dá aula da sua matéria. E minha aula é semestralmente, 2 semanas só. Então de 6 meses eu vou lá e dou aula 2 semanas. E me fizeram a proposta assim: olha, se você quiser, a gente te dá mais disciplinas e você fecha com a gente aqui o contrato. Você vem toda tarde e toda noite para cá, de segunda a sexta. Falei: gente, ó Deus fazendo as coisas aí, viu? Precisando de um dinheiro agora, vai ser agora mesmo. Só que eu lembrei que esse não é o ambiente que eu vivo. Que tempo que eu ia ter com a minha família? Que tempo que eu ia ter para o Senhor? Que tempo eu ia ter para a obra do Senhor, querido? Falei: não dá, me deixa só as minhas aulas semestrais. Aí a minha esposa recebe uma ligação de um trabalho num lugar que ela queria muito. Ela desejava muito entrar naquele lugar. E ela fez todo o processo, nós orando e celebrando. A cada etapa que ela passava, nós celebrávamos. E aí quando chamaram ela, tudo certo, já estava certo, já tinha passado em todas as etapas. Falaram assim: olha, mas seu horário vai ser de tal hora até as 10 da noite. Ela falou: não,
Eu não posso aceitar porque isso vai atrapalhar na minha família, vai atrapalhar na minha comunhão com o Senhor, vai atrapalhar de eu servir ao Senhor. Sabe por que a gente acha às vezes que o rio do Senhor, ou estar nesse rio, é sair falando em línguas, é sair, sabe, tão espiritual que o pessoal vai ver asa de anjo em você? Não, querido. Viver nessa porção do rio do Senhor é no seu dia a dia, as decisões que você toma, sem medo de cada dia mais caminhar mais 500 metros em direção a esse rio. Fiquei com emprego só, e minha mulher sem emprego. E aí a gente aprendeu que para dar mais um passo, quando a água está na cintura, você precisa renunciar a algumas coisas, querido. Você precisa abrir mão de algumas coisas. Nós precisamos abrir mão, talvez de uma parte financeira melhor. Talvez você precise abrir mão de algum relacionamento que te trava, te impede de caminhar mais 500 metros de direção à profundeza desse rio. Talvez você precise abrir mão do seu orgulho, do perdão que você não libera. Talvez você precise abrir mão da sua Netflix, do seu entretenimento que rouba o seu tempo. Não tem problema nenhum em assistir uma série, ver um filme. Principalmente você que é casado, é bom você assistir uma série, um filme com o seu cônjuge. É tempo de qualidade, você está ali. Para quem tem essa linguagem do amor, não tem problema nenhum. Mas será que isso não está roubando o seu tempo? Será que o tempo que você poderia estar aos pés do Senhor, você não está gastando toda a sua vida com isso, com entretenimento? O que você tem visto e acessado nas redes sociais pode estar roubando você da presença do Senhor, tirando você desse rio. Se com água no tornozelo eu preciso prosseguir em conhecer Jesus, se com água no joelho eu preciso obedecer e caminhar em direção à correnteza que esse rio está me impulsionando, quando eu estou com água nas minhas cinturas, eu preciso de um tempo de renúncia, porque esse tempo de renúncia vai me levar no lugar mais profundo com Deus. São renúncias que nos levam para esse lugar. E mais 500 metros, o profeta vai dizer que não tinha nem como atravessar mais o rio andando. Não tinha como atravessar, porque o rio já era muito profundo, só dava para atravessar a nado. Esse é o nível que eu chamo de nível de submersão, porque você não tem mais o controle. E é bom que quando você não tem mais o controle, as pessoas vão olhar e vão dizer para você assim: você está à deriva. Mas você vai saber que você não está à deriva, você está na dependência de Deus. E é o melhor lugar para estar, é estar na dependência de Deus, querido. Na dependência de Deus, eu não faço mais as minhas vontades. Sabe, não escandalizo com isso, mas Jesus chegou nesse lugar. No Getsemane, Jesus, então ele vai orar. E você sabe como foi a oração dele: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus está falando assim: Pai, se der, coloca outra pessoa no meu lugar. Eu não quero passar por isso. É isso que ele está falando. Mas no final da oração ele fala: todavia seja feita a sua vontade. E nesse lugar de dependência de Deus, nós estamos à deriva? Não, nós estamos à dependência. Ele nos leva para onde Ele quer, Ele nos conduz para onde Ele quer. E se você está sendo conduzido pelo Espírito Santo, é a vontade dEle que está sendo feita. E glória a Deus por isso, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Ainda que pareça que não. Porque no lugar de dependência, às vezes, a provisão não vem de você. No lugar de dependência, são os corvos que levam,
carne para você a cada dia. No lugar de dependência, o maná vem um dia após o outro. No lugar de dependência, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas nunca falta. Nesse lugar você está no centro da vontade de Deus, e nesse lugar você vai acessar a alegria verdadeira. Salmo 46 vai dizer que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Salmo 46. E está falando desse mesmo rio que está em Ezequiel, e está falando desse mesmo rio que está em Apocalipse 22. A alegria nesse lugar. Sabe, eu não sei para você, querido, mas deixa eu falar para você, quando você acessa o ambiente, o que o Senhor quer que você acesse, quando você se submerge nessa presença, não há algo melhor nesse mundo. Eu não sei se você acha que servir Jesus é ruim, mas servir Jesus é motivo de alegria. É muito bom servir Jesus, é bom demais, não há algo melhor. Essa alegria, queridos, não é uma alegria passageira, não é uma alegria que está ligada às circunstâncias, não. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz assim: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. É uma alegria que só o Espírito Santo pode dar. Sabe, às vezes você tem água na sua casa e você bebe, bate sua cota de água diária, porque seu personal trainer falou que você precisa bater sua cota de água diária, e seu corpo ele está hidratado, mas a sua alma está com sede do Senhor, porque você não acessa esse rio. E às vezes a gente vê uma tristeza, a gente não sabe da onde. Às vezes vem alguns problemas, a gente não sabe da onde. É porque às vezes a gente não acessou esse lugar. E entenda uma coisa, querido: acessar esse lugar do rio de Deus não quer dizer que você não vai ter problemas, mas você vai entender que a alegria do Senhor, ela não está ligada à circunstância que você vive. Paulo escreve aos Filipenses dentro de uma cadeia. E ele fala assim: alegre-se. Novamente eu repito, alegre-se. Como pode um homem dentro da cadeia incentivando os outros a se alegrar? Porque Paulo acessou um nível com o Senhor, que as circunstâncias não determinavam que ele era alegre ou não. Era o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita nele, habita em mim e em você. Atos 13, os discípulos porém estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Porque à medida que nós somos cheios do Espírito Santo, à medida que nós mergulhamos nesse rio, querido, nós temos alegria. 1 Tessalonicenses 1, 6: e vós tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra com muita tribulação, mas com a alegria do Espírito Santo. Olha só que o texto fala assim: vocês têm recebido a palavra com muita tribulação. Se fosse só tribulação já era difícil, agora com muita tribulação, mas mesmo assim vocês recebem com alegria, porque essa alegria vem do Espírito Santo de Deus. Tiago vai dizer que aquele que está feliz canta louvores, e aqueles que estão tristes ore. Paulo e Silas estavam numa prisão. Eles haviam sido violentamente surrados, estavam açoitados. E o açoite não é uma varinha de goiaba que você bate no seu filho, não. Você corrige seu filho. O açoite arrancava a carne das costas, e vai dizer que ninguém nem limpou aquelas feridas. E eles estavam lá presos pelos pés. Sabe o que eles faziam? Oravam e cantavam louvores. Ora, se eles oravam, talvez eles estavam tristes, angustiados, porque estava doendo. Mas ao mesmo tempo,
eles sabiam que estavam fazendo a vontade do Senhor, então eles cantavam louvores. Ninguém dormiu naquela prisão com aqueles 2 homens ali. O que você está passando, queridos? Que tem tentado travar a sua boca de adorar o Senhor como Ele merece. Sabe? Quando eu contei que eu e minha esposa, nós abrimos mãos de algumas situações financeiras para continuar servindo ao Senhor. E eu conversando com o meu pastor, falei com o meu pastor como estava a minha vida em relação à questão de trabalho. E ele falou assim: isso é prosperidade. Eu falei: toda tarde eu estou com minha esposa agora, a gente está junto. E ele falou: isso, nada é mais próspero do que isso. E eu olhei assim: cara, é verdade, a gente está muito feliz, a gente está muito alegre. Você podia parar para pensar, falava assim: mas e Deus não honrou vocês, e vocês prosperaram? Também, eu vou contar mais para frente. Mas esse não é o motivo da minha alegria. O motivo da nossa alegria é saber que nós temos caminhado metros após metros nesse rio que o Senhor tem disponibilizado para nós a cada dia. Esse é o motivo da minha alegria, esse é o motivo da sua alegria. Mas não para por aí. Ezequiel 47, meu Deus, versículo 9, vai dizer bem assim: em todo lugar por onde o rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Olha isso, querido. Se for só viver na presença do Senhor, tá bom demais. Viver nesse ambiente, poder sentir esse ambiente o tempo todo, é bom demais. Ser conduzido pela correnteza do Espírito Santo é bom demais. Mas não para por aí, porque à medida que nós se deixamos ser conduzidos, a palavra do Senhor vai dizer que esse rio desemboca no Mar Morto. E você sabe por que o Mar Morto se chama Mar Morto? Você sabe? Porque não tem vida lá. A quantidade de sal, a salinidade desse mar é muito grande, a ponto que se você for mergulhar naquele mar, você não consegue afundar, porque é muito denso, é muito sal que tem ali. Poucos peixes, poucas vidas conseguem sobreviver naquele ambiente. Por isso que é chamado de Mar Morto. Quando você viajar para Israel, quem vai viajar para Israel e receba em nome de Jesus? Quando você viajar para Israel e você for lá tomar um banho no Mar Morto, eles vão falar assim: se você tiver alguma ferida, não entre, porque se você entrar, vai queimar muito, porque é muito salina a água. Por isso que é Mar Morto, não existe vida lá. Mas quando o rio de Deus, que você se deixa mergulhar, chega em qualquer lugar que haja morte, nesse lugar agora vai haver vida. Aí, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei qual foi a palavra decretada para a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu útero, sobre os seus sonhos. Mas quando o rio de Deus chegar nesse lugar, a vida, a restauração de vida. Não a morte, mas a vida. Se deixe fluir nesse rio. Se deixe ser conduzido nesse rio. Até onde há decreto de morte, chega a vida quando o rio de Deus chega nesse lugar. Até onde há um decreto de morte, uma causa contrária à vida, quando o rio de Deus alcança esse lugar. O que tem morrido na sua vida? O que morreu, ou aos seus olhos parece estar morto? Qual o sonho que você deixou morrer? Qual o relacionamento que você deixou morrer? Qual o laudo médico que diz que há morte para você? Deixa eu falar uma coisa: não há não, porque o rio de Deus vai chegar nesse lugar trazendo vida e esperança para você. Se deixe ser conduzido por esse rio. Versículo 12:
Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutos. Darão frutos novos todos os meses, pois são regados pelo rio que vem do templo. Os frutos servirão de alimento, e as folhas servirão de remédio. Onde a morte traz vida, e onde você deixar esse rio chegar, há provisão, querido. Só a presença dele está bom, mas Deus sempre faz muito mais do que nós merecemos e do que nós pensamos, imaginamos. Esse é o Deus que você serve. É sempre muito mais, é sempre melhor. Só a presença dele nos basta, amém, é verdade. Mas ele cuida de todo o ambiente. Vai dizer que a cada mês o fruto, as árvores dão seu fruto, isso quer dizer provisão. Você nunca vai perder, queridos, em se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Você nunca vai perder, queridos, em acessar níveis mais profundos nesse rio de Deus que está aqui nessa noite. Você nunca vai perder. Passa um mês depois que a minha esposa fala que não ia aceitar trabalhar naquele horário. Corajosa. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Vamos nós. Um mês depois, ligam para ela de novo. Olha, tem uma outra vaga aqui, e é num lugar melhor, e vai ser melhor para você financeiramente. E o seu horário vai ser o horário até as 3 da tarde. Você quer? Ela nem respondeu, eu que respondi, quer sim. Lógico que quer. Oxe. Sempre a provisão quando você aceita ser conduzido pelo Espírito Santo. Todo mês tique está aqui no meu bolso, gente, glória a Deus, tique é bom demais, eu estou muito feliz. Agora meu filho começou a trabalhar. 2 tiques, irmão, para a glória a Deus de pé. Aqui. Pensa num homem feliz, eu. Se alguém perguntar que é outro trabalho, eu quero, não, tá bom, sim. Brincando. Você não perde em se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Sempre há provisão para o lugar onde Deus quer te levar. Meu pastor pregou aqui quinta-feira, querido. Quando você vai pelas suas pernas, pela sua vontade, você paga o preço. Mas quando Deus quer te levar para os lugares onde Ele quer te conduzir, não a deriva, mas pela vontade dEle, Ele costeia tudo. Ele vai bancar, Ele vai guardar, Ele vai dar um jeito. Ele vai te dar um contrato, Ele vai abrir algo novo. Mas não só os frutos da árvore dá a cada mês, e as suas folhas servem de remédio. Se esse rio traz vida para lugares mortos, ele traz provisão para quem se deixa ser conduzido por ele. Esse rio também traz cura. Ele traz cura para todas as áreas da sua vida, querido. Creia nisso. Você que está passando por alguma enfermidade física, nós vamos orar por você nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele vai agir em nome de Jesus. Mas se você está com enfermidade na sua alma, nas suas emoções, o Senhor também se preocupa com isso. Se deixe conduzir por esse rio, porque Ele quer curar você. Se algum relacionamento que foi ferido, queridos, e talvez você busque de qualquer forma sarar isso e você não está conseguindo, a palavra do Senhor, mergulhe nesse rio, porque quando você mergulhar nesse rio, eu vou trazer provisão e eu vou trazer cura para aquilo que está ferido. Quero pedir o ministério de louvor para estar aqui comigo agora. Há um clamor no coração de Deus, há uma expectativa. A gente precisa entender uma coisa: Deus, Ele pode fazer tudo? Pode. Mas como diz a pastora Gabriela, existe uma parte que é nossa. O anjo, ele caminhava com o profeta 500 metros em 500 metros. Mas
ele não jogava o profeta no rio. Ele não empurrava o profeta no rio. Era a decisão do profeta querer passar o rio, atravessar o rio de uma margem a outra, a sentir a água, mergulhar naquelas águas. O Senhor deixar acessível aqui esse rio que flui do trono de Deus. Mas mergulhar ele, nenhum pastor pode jogar você lá dentro. Cabe a você decidir a entrar nesse rio. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Sabe como a gente identifica em qual porção do rio nós estamos? A gente precisa ver se tem fluído vida ao nosso redor. A gente precisa ver se tem muitas coisas ainda que precisam ser saradas e curadas. A gente precisa ver se nós de fato estamos na dependência do Senhor, ou se nós confiamos no nosso braço, no nosso intelecto. E você pode fazer um autoexame agora e tentar identificar em qual parte do rio você está. E se você entende que há algo mais profundo para ser acessado nessa noite, se você entende que você pode caminhar mais algumas milhas em direção à profundidade desse rio, eu quero te convidar a vir aqui na frente, nós iremos orar por você. Se você entende que há algo que precisa de vida em alguma área da sua vida, algo que morreu e você entende, vem aqui, nós queremos orar por você. Mas ninguém vai te pegar pela mão e te puxar aqui. O rio está acessível. A decisão é sua.